Que balanço o senhor faz do primeiro semestre de trabalho na Comissão de Serviços de Infraestrutura, senador? Não foi um primeiro semestre fácil na área de infraestrutura no Brasil. Primeiro, pela crise que enfrentamos na área econômica, que tem impactos, óbvio, no investimento público. Segundo, os processos de concessão do governo federal, alguns avançaram, mas as propostas de mudança no marco regulatório de concessões públicas, principalmente na área de infraestrutura, que nós estávamos esperando que acontecesse no primeiro semestre, provavelmente ficará para o segundo semestre, porque uma medida provisória que todos esperávamos que flexibilizasse as condições de concessão de serviços públicos, seja municipais, estaduais ou até mesmo federal, e uma linha de financiamento do BNDES, da Caixa Econômica Federal, que pudesse alavancar esses investimentos, isso não aconteceu. No entanto, inúmeras reuniões foram feitas, muitos projetos foram deliberados e votados, e houve muitas audiências públicas, algumas delas inclusive em loco, para que pudéssemos discutir as questões nacionais com impacto regional. O Brasil teve uma super safra no ano de 2017 e todos nós testemunhamos a dificuldade que foi para tirarmos essa safra do campo até os portos e as vias de escoamento, com grandes atoleiros, etc., cenas que se repetem todos os anos e que nós temos como meta na Comissão de Infraestrutura apontar caminhos para que nós possamos ter soluções definitivas ou, pelo menos, de curto, médio e longo prazo nesses pontos de estrangulamento que, via de regra, se repetem ano a ano. No caso da região norte, esses estrangulamentos parecem ser ainda mais graves, no caso da BR-319, 364. Qual seria o modelo correto para a gente solucionar esses problemas? Bem, no caso da 364, o modelo é concessão. Eu acho que é uma rodovia que já tem viabilidade econômica para a concessão privada. Obviamente que aí temos que definir quais são as áreas que ela deverá sofrer duplicação, quais as áreas que ela deve ter melhoramentos de terceira faixa, etc., mas é através de concessão. No caso da BR-319, não, teria que ser investimentos públicos. Nós conseguimos uma vitória pela comissão, que foi finalmente revogar uma liminar que impedia que as obras de recuperação ainda precárias, porque ainda não de pavimentação efetivamente, mas de recuperação, pelo menos para dar tráfego o que nós chamamos de terra do meio, que são os 450 quilômetros que estão exatamente no meio da BR-319, foram definidas pelo TRF, portanto, ele cassou as liminares e retomando, portanto, os investimentos, mas ainda há muito que se fazer para que se resolva a questão da BR-319. Eu tenho uma tese de que a BR-319 ela só será resolvida se o governo brasileiro editar uma medida provisória transformando aquela obra como uma obra estratégica para o país. Caso contrário, os gargalos e as inseguranças jurídicas acabarão fazendo com que aquele investimento se inviabilize. Esses casos de rodovias federais da Amazônia são especialmente dramáticos, porque muitas vezes é o único meio de transporte e de comunicação daquelas comunidades com o resto do país, não é mesmo? No caso da BR-319, é literalmente o único meio quando nós temos grandes secas, porque a interligação da região norte, Amazonas e Roraima, por exemplo, com o resto do Brasil, é por estrada e por hidrovia. Quando há grandes secas, como no ano de 2005, por exemplo, a hidrovia do Madeira ficou inviabilizada. E a hidrovia do Rio Amazonas teve limitações dramáticas. Portanto, aquela parte do Brasil praticamente ficou isolada. Se nós tivéssemos a rodovia BR-319, nós não teríamos esses
esses percalços. Portanto, é uma rodovia de integração, efetivamente, e que trará grandes benefícios para a nação. Mas a infraestrutura, a Comissão de Infraestrutura, está discutindo também outras questões fundamentais, como, por exemplo, a questão da aviação regional e da aviação civil, que é, neste momento, um grande gargalo para o desenvolvimento econômico e social do país e para a integração comercial, cultural, econômica entre várias regiões. E na região norte e centro-oeste, a aviação regional está praticamente inviabilizada. E na comercial são pouquíssimos voos e passagens muito caras, né? Então, isso quando se trata de interligar as grandes cidades e as capitais. Mas quando se trata de interligar as cidades de porte médio na região do centro-oeste e na região amazônica, eu lhe diria que o custo de uma viagem, por exemplo, Manaus-Erunepé, Manaus, é mais de R$3.000, quer dizer, é mais caro do que você fazer uma viagem Manaus-Miami-Manaus, por exemplo, com todos os problemas que estão acontecendo. Agora, o isolamento dessas regiões estão ficando dramáticos. Nós estamos perdendo voos da aviação regional, nós estamos perdendo voos que interligam essa região com o resto do Brasil. Você imagina que para ir de Manaus para Rio Branco, hoje você tem, dependendo da frequência e dependendo do dia, você tem que vir a Brasília e de Brasília voltar para Rio Branco. De igual modo para Porto Velho. Ou seja, a malha viária da aviação comercial brasileira e da aviação civil para as regiões mais isoladas e para as regiões que precisam de integração com a economia brasileira está dramática. O governo brasileiro encaminhou um projeto de lei que tramita lentamente no Congresso e, enquanto isso, nós não conseguimos avançar, por exemplo, na aprovação de uma resolução sobre ICMS de combustível de aviação que trataria de estabelecer um teto para o ICMS da aviação, o que viabilizaria, de certa forma, a aviação regional naquela região. Eu acho que o Brasil precisa tomar algumas medidas importantes nesse segundo semestre, não só sobre aviação, não só sobre o sistema viário. Nesse caso específico, falta um pouco mais de ação da agência reguladora do setor? Eu diria que um pouco da agência de regulação, um pouco do Congresso, um pouco do governo. Eu acho que está faltando vontade política para enfrentar esse problema. Tentou-se, numa medida provisória que ainda era remanescente do governo anterior, ampliar o capital para o capital estrangeiro, sem nenhuma contrapartida, o que era uma abertura, de certo ponto, exagerada, mas ficou-se de apresentar uma nova medida provisória, não foi apresentada uma nova medida provisória, foi encaminhado um projeto de lei que tramita em passos muito lentos na Câmara dos Deputados e que, lamentavelmente, tem deixado essa parte do país bastante isolados. Além dessa questão, eu diria que tem uma outra questão, que é na parte do setor elétrico. O setor elétrico brasileiro está com uma sobrecontratação com as distribuidoras. Essa sobrecontratação tem um risco grande de impactar a tarifa do ano que vem, ao mesmo tempo em que a solução apresentada foi a de suspender os leilões, o que faz com que os novos investimentos deixem de acontecer, diminuindo o ritmo de geração de empregos, fazendo com que o PIB não se recupere, etc. Portanto, esta é uma equação mal resolvida que precisa ser retomada e a Comissão de Infraestrutura está debatendo esse tema e precisa debater mais ainda. Para você ter uma ideia, a linha de escoamento da energia gerada por Belo Monte está estrangulada pela situação de recuperação judicial da Bengoa, o que significa dizer que nós estamos correndo o risco
de, a partir da 7ª máquina de Belo Monte, não ter como escoar. Gera energia e não ter como escoar. Situação que eu enfrentei quando cheguei no Ministério de Minas e Energia, lá atrás, com relação, por exemplo, aos parques eólicos do Nordeste, que estavam sendo remunerados porque geravam energia, mas não tinha linha de transmissão para transmitir. Ou seja, veja como há uma falta de planejamento e uma falta de articulação também no setor elétrico que precisa ser enfrentado. A Bengoa já está há mais de um ano com um processo de recuperação judicial e essa questão também não andou. Portanto, eu cito o caso da Bengoa para dar um exemplo. Como este, existem vários e muitos casos de atraso, por exemplo, em linhas de transmissão. É bem verdade que os leilões de linhas de transmissão, em função de TIR que foi recuperado e do próprio RAP que foi modificado ao longo de 2015, 2016 e 2017, tem atraído novos investimentos, mas há um passivo que nós precisamos equacionar sob pena de ter um descasamento entre a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Além da aviação, além da questão viária e da questão do setor elétrico, há uma outra questão que diz respeito à Comissão de Infraestrutura, que é a questão de petróleo e gás e mineração. O Brasil conseguiu fazer um avanço, nós tivemos uma relativação com relação à questão do pré-sal, o que estabeleceu um mecanismo de uso de prioridade por parte da Petrobras, mas não de obrigatoriedade, o que flexibilizou. Movimentar novamente essa área. Movimentar novamente essa área, estabeleceu novas regras para a participação na questão da unitização de campos, etc., mas a questão do conteúdo local continua ainda pendente, precisando de um debate que seja amplo e que possa equilibrar, de um lado, a geração de emprego e renda por parte da produção de componentes e, de outro lado, criar a atratividade necessária para que, mesmo com um custo de petróleo baixo, nós tenhamos novos investimentos e grandes investimentos na área da indústria petrolífera no Brasil. A questão do gás natural, por exemplo, é uma questão central para o fundamento do desenvolvimento do crescimento econômico brasileiro. A petroquímica brasileira é baseada no nafta. O nafta, por exemplo, ele é 5 vezes mais caro do que o gás natural. Se a nossa petroquímica fosse baseada no gás natural, que o Brasil dispõe no pré-sal, ou que até mesmo dispõe em terra firme, onshore, no Rio Grande do Norte, ou mesmo no meu estado, no estado do Amazonas, e nós possuímos gás natural, o que falta é investimentos de prospecção e de migração, ou seja, a nossa petroquímica seria competitiva. Ou seja, o crescimento econômico brasileiro passa por medidas e por decisões que a Comissão de Infraestrutura está disposta a colaborar, a contribuir com o Brasil, a contribuir com o debate, e que está fazendo o seu trabalho, mas vivendo isso tudo dentro desse, vamos dizer, cenário de muita crise política e de uma certa instabilidade política, o que dificulta, obviamente, o encaminhamento de soluções estruturantes como essas que nós estamos abordando na Comissão de Infraestrutura. Senador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Durante o mês de julho, vamos exibir este e outros programas e acompanhe na nossa programação as reprises das principais votações e reuniões de comissões que aconteceram neste primeiro semestre. Muito obrigado.